Ironicamente, a primeira partida de Rogério Ceni como técnico do Flamengo foi marcada por uma falha do seu goleiro, uma falha com os pés. Justamente ele que, quando atuava na meta, se destacava também por ser um goleiro capaz de jogar bem com os pés, não só batendo faltas, mas também saindo jogando, dando passes, enfim, participando do jogo, muito antes até desse predicado se transformar em algo, digamos, fundamental, né, como hoje é visto fundamental no futebol atual. O São Paulo, com isso, derrotou o Flamengo por 2-1 no primeiro jogo do mata-mata entre os dois clubes na Copa do Brasil. Uma falha do jovem goleiro Hugo. Brenner, em excelente fase, o jovem atacante do São Paulo, roubou a bola já nos minutos finais e fez o segundo gol, o gol da vitória São Paulina. O São Paulo que já havia vencido o Flamengo pelo placar de 4-1 há 10 dias pelo Campeonato Brasileiro, agora vencendo pela Copa do Brasil e levando a vantagem de poder jogar pelo empate no Morumbi na semana que vem. As estatísticas desse jogo, que você vai ver aqui do meu lado, são do OneFootball, um aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. O OneFootball está de cara nova e você faz o download e com isso pode navegar, acessar tempo real das partidas, estatísticas dos jogos, de jogadores, de campeonatos do futebol pelo mundo, inclusive acompanhar partidas ao vivo com o aplicativo OneFootball. Então você clica aqui embaixo e faz o download. Pois é, o jogo não foi um jogo ruim do Flamengo na estreia do Rogério Ceni. O time mostrou progresso em relação ao jogo passado. No primeiro tempo, por exemplo, finalizou muito mais que o São Paulo. A primeira finalização tricolor aconteceu justamente no gol do Brenner, no ótimo passe do Gabriel Sara, que abriu o placar logo no primeiro minuto da etapa final. E aos 3 minutos, logo depois, foi a vez de Arrascaeta vindo do banco, né, entrando no lugar do Michael, para iniciar a jogada. A bola rebateu, sobrou para o Bruno Henrique, que lançou o Gabigol, e o Gabigol, na sua volta à equipe como titular, empatou o jogo. Então foram 2 gols logo nos primeiros minutos, mas o Flamengo tinha sido melhor no primeiro tempo. Muito bem o Vitinho, na primeira etapa especialmente, foi talvez o melhor em campo. Uma partida muito boa do camisa 11. Né? O Bruno Henrique jogando mais centralizado dessa vez, não atuando como ponto esquerdo aberto, como acontecia ainda com o técnico Domenico Torrente, ou seja, o Rogério Ceni já posicionou o atacante mais próximo daquilo que o faz se sentir melhor, ou seja, jogando mais parecido com o que era nos tempos do Jorge Jesus, naquela parceria com o Gabigol. Mas o Gabigol sem condições, jogou até os 22 do segundo tempo, o Arrascaeta só pôde jogar o segundo tempo e nitidamente não estava no seu melhor momento, na sua melhor condição, porque ficou lesionado também por um bom tempo. Agora, o curioso é que os dois times oferecendo oportunidades, errando na saída de bola, trocando passe ali dentro da área. No caso do Flamengo nem foi um erro de troca de passe, vamos chegar até lá. Inclusive, o Arrascaeta teve uma grande oportunidade quando a bola trabalhada ali com o goleiro Thiago Volpe foi roubada, ficou com ele tentou chutar direto para o gol de primeira. Se rolasse para o Bruno Henrique, talvez até fosse mais bem sucedido, porque o camisa 27 estava livre ali na altura da marca do pênalti, até gesticulou depois, meio que questionando o Uruguai por que não lhe passou a bola. Mas o jogo caminhava para um placar de 1-1 para o seu final. O Flamengo até foi melhor, acho que foi uma boa partida do Flamengo. O São Paulo não jogou tão bem como jogou naquela vitória por 4-1. Foi um time que finalizou menos, um time que tinha posse de bola, mas criava muito pouco. Só que no finalzinho do jogo, lá pelos 42 minutos, o Léo Pereira recuou a bola para o Hugo e o Hugo acabou falhando, né? Tentou driblar o Brenner, ele tinha pouco espaço. A bola foi bem na fogueira? Pode ser, mas o goleiro tem que saber se virar ali, gente. O goleiro profissional, hoje em dia, não tem desculpa. Ele tinha que ter rebatido a bola, devolvido para o zagueiro, mandado para longe. Ali não dá para driblar o atacante, ele não poderia ter feito aquilo. Esse rapaz é um ótimo goleiro, um jogador muito promissor, fez ótimas atuações, a sua história e tudo, emocionou a todos naquele jogo contra o Palmeiras, inclusive, né? Quando ele lembrou do pai, falecido e tudo mais. A vida dele deu uma reviravolta muito rapidamente, mas é um goleiro que a gente tem falado isso aí com frequência, que ele não tem qualidade no jogo com os pés e comete muitos erros ali. Ele hesita e dessa vez cometeu uma falha grave. É claro que o Rogério Ceni não vai criticá-lo publicamente, é claro que é preciso dar apoio ao jogador, é evidente, mas ao mesmo tempo chamar a atenção. E eu imagino que o novo técnico do Flamengo vai chamar a atenção do Hugo, conversando com ele em particular, na coletiva após o jogo até defender o goleiro e tal, mas certamente vai chamar a atenção, vai conversar e vai explicar para ele, cara, isso não pode acontecer. E o Hugo estava no banco. O Diego Alves voltou à meta hoje, jogando pela primeira vez depois da lesão, justamente na estreia do Ceni, mas sentiu câimbras no segundo tempo
e foi substituído. Acabou saindo, sentiu câimbras e entrou o Hugo em seu lugar. E acabou que o Hugo falhou de forma clamorosa até na jogada que decidiu a partida, o lance capital do jogo, ao tentar driblar o Brenner. E o Brenner, por sinal, uma excelente fase, né? Só no Flamengo ele marcou agora 3 gols nesses 10 dias. Esses 2, na vitória por 2-1, e marcou um dos gols naqueles 4-1 do Brasileirão, numa bola mal repetida pelo Gustavo Henrique. De primeira aproveitou e fez o gol. Realmente o atacante que está vivendo um ótimo momento, um jogador que o Fernando Diniz conseguiu realmente fazer com que se firmasse no comando do ataque. São Paulo procurava um centroavante já há algum tempo, tentou diferentes jogadores, tinha o Alexandre Pato outro dia, gente, e o Brenner, a solução dentro de casa. Méritos aí para o Fernando, que conseguiu de fato fazer com que esse jogador se saísse bem e se firmasse. Hoje é o jogador letal que decide jogos para o São Paulo. Não está definida, evidentemente, essa disputa, ainda mais uma disputa em 2 jogos com uma diferença de apenas 1 gol e sem um gol fora de casa valendo como critério de desempate, ou seja, se o Flamengo vencer por 2-1, 3-2, 1-0, leva a disputa para os pênaltis. O Flamengo tem um elenco melhor, pode contar inclusive com jogadores que não puderam jogar dessa vez, que eventualmente possam retornar. O Arrascaeta pode estar numa condição melhor, o Gabigol também, Pedro e Everton Ribeiro, que estão na seleção, talvez possam estar à disposição do técnico Rogério Ceni na quarta-feira que vem. Há a chance de voltar o Rodrigo Caio, enfim, e o Rogério poderá treinar a equipe, conviver mais com os jogadores. Ele foi apresentado um pouco mais de 24 horas antes do jogo, terá o jogo no sábado contra o Atlético Goianiense, pode ajustar mais a equipe. E o São Paulo é aquilo, o São Paulo é uma equipe que jogou melhor nos 4-1 do que dessa vez. O São Paulo dessa vez não fez um jogo tão bom, mas venceu. O São Paulo vive uma fase em que ele se sai muito bem contra o Flamengo, né? Não perde desde 2017, aquela derrota por 2-0 lá na Ilha do Governador, quando o Flamengo mandava os jogos lá na chamada Ilha do Urubu, né? Aquela derrota, inclusive, resultou na queda do técnico do São Paulo, que era o Rogério Ceni. Ou seja, depois disso, o São Paulo não perdeu mais. Empate ou vitória do São Paulo são os resultados que têm acontecido. Venceu no Pacaembu, venceu agora 2 vezes no Maracanã. Aconteceram empates no ano passado do Maracanã e no Morumbi. Ou seja, o São Paulo tem conseguido realmente sucesso nos confrontos com esse adversário. Mas, pelo que foi o jogo dessa noite de quarta-feira, evidentemente não dá para contar com... A vontade do São Paulo é o resultado parcial. Mas o Flamengo jogou melhor, na minha opinião, e evidentemente está completamente aberta essa disputa, e imagina-se que o time possa estar mais bem preparado pelo Rogério para outra semana. Já houve uma evolução, nitidamente, jogadores colocados em posições mais adequadas, jogando melhor, Vitinho crescendo de produção. O Flamengo fez um bom jogo até em relação a algumas outras partidas, e acabou perdendo uma falha individual gravíssima do goleiro, que, enfim, daquelas falhas, como eu disse. Não tem que demonizar o garoto, acabar com a carreira dele, pendurar, nada disso, mas tem que cobrar. A cobrança, eu acho que ela vai acontecer e tem que acontecer, porque isso é uma relação profissional. Você motiva, você dá moral, estimula para o cara continuar, seguir, levantar a cabeça, mas ao mesmo tempo não pode passar a mão na cabeça. Não foi nada, foi um erro grave. E o outro jogo que tivemos também nessa noite de quarta-feira, né, foi a derrota do Internacional em casa para o América Mineiro. O Abel Braga estreando e perdendo para o América Mineiro do Lisca, que já havia derrotado o Corinthians na fase anterior em São Paulo. Agora bateu o Inter jogando em Porto Alegre, na reestreia de Abel Braga no Internacional. O Grêmio venceu o Cuiabá fora de casa, e o Palmeiras fez 3-0 sobre o Ceará, atuando em São Paulo. O Palmeiras está virtualmente classificado, o Grêmio também com a classificação bem encaminhada. Hoje, o mais provável seria o avanço, né, digamos assim, do Palmeiras, do Grêmio, do São Paulo e do América. Os mais indefinidos, me parece, os confrontos que envolvem o Inter e o América. O Inter pode vencer esse jogo em Belo Horizonte e conseguir avançar, e também a situação do Flamengo contra o São Paulo. O Palmeiras e o Grêmio me parece que bem encaminhados aí para conseguirem as suas classificações para avançar nessa Copa do Brasil. É isso aí. Valeu e saudações.